Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. É um privilégio estarmos aqui na casa do Senhor para aprendermos um pouco mais sobre quem Ele é. Seguimos essa longa caminhada que nós temos de entender quem é o nosso Deus, de prosseguir no conhecimento a respeito dEle. E ao entender quem Ele é, também entender quem somos e qual é a nossa missão neste mundo. Eu vou ter o passador? Não. Tá. E hoje nós vamos dar continuidade. Os irmãos não sei se sabem, mas estamos fazendo uma série dentro de um livro, né? Simplesmente Crente. Algum irmão tem um livro aí para mostrar para nós? Pronto. Você presta aqui rapidinho, só para eu mostrar. Obrigado. Eu tenho nele na versão digital, mas nós estamos estudando Simplesmente Crente, do Michael Horton. E nós estamos sendo muito impactados com essa verdade, né? Nós estamos tentando estudar e aprender sobre o que é um evangelho ordinário. O que é ser um cristão de forma ordinária. E o quão belo é isso. Porque a sociedade que nós vivemos, ela parou de ver beleza nas coisas simples da vida. E tudo que hoje é extravagante brilha os nossos olhos. Por exemplo, se nós fizéssemos uma pergunta com os nossos filhos e netos sobre o que eles querem ser quando crescer, quais seriam as respostas deles? Se hoje você perguntasse para o seu neto, o que você quer ser quando você crescer? Ou para o seu filho, o que você quer ser quando crescer? Qual seria a resposta dele? Provavelmente médico, provavelmente um grande advogado, um policial. Ou ele queria ser um astronauta, jogador de futebol, ou ele quer chegar à lua. Por quê? Porque as nossas crianças fantasiam coisas grandiosas. Por que será que isso acontece? Por que nós, costumeiramente... Obrigado, me deram esse banquinho falando que pensava que era um senhor, mas aí viu, eu falei, é bom você também, descansa. Ficou para mim, né? Mas será que por que acontece isso? Por que nós sempre esperamos coisas grandiosas da vida? Se eu perguntasse para ti hoje, você ainda possui sonhos? Seu Vladimir, você ainda possui sonhos? Possui. Alguém aqui já não possui mais sonhos? Acho que não, né? Porque sonho não tem a ver com idade. Sonhos nos movimentam, sonhos nos movem. Por que será que pessoas gastam 5 anos de sua vida estudando, labutando? Por quê? Porque ela tem o sonho de exercer uma profissão. Por que hoje os avós gastam tempo com seus netos, que muitas vezes são terríveis, que bagunçam, que nos cansam, que dói a nossa coluna só de pensar em pegá-los no colo? Mas por que será que nós continuamos a fazer isso? Sim, porque nós o amamos. Mas também porque nós temos o sonho de vê-los crescer, de vê-los torná-los pessoas boas, socialmente educadas. Por que os pais gastam dinheiros absurdos para manter um filho numa escola particular? Porque eles têm o sonho de ver o filho prosperando, de ver o filho crescendo. Não é isso? Pais enfrentam horas imensas, várias horas de trabalho para que os seus filhos possam adentrar numa universidade. Nós somos movidos pelos nossos sonhos. E eu não estou aqui querendo que nós paremos de sonhar, não. Mas eu quero que nós pensemos um pouco sobre os nossos sonhos. Por que os nossos sonhos são grandes demais? E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Nós estamos no capítulo 8, o capítulo 8 já tem um tema bem sugestivo. Ele traz para nós a temática, não precisamos de um super-herói. E hoje eu quero fazer uma conversa com vocês, por isso até que eu aceitei o banco. Porque eu queria que nós encarássemos essa aula de hoje como uma conversa. Que eu pudesse ouvir de vocês, que vocês pudessem também escutar, e nós todos fôssemos hoje instruídos uns pelos outros, tá bom? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Eu trouxe para vocês
duas problemáticas. Eu não vou ver o slide ali, então eu vou ter que ficar alguns momentos de costa, tá bom? Só para eu dar uma lida, porque eu estou sem o slide no iPad. Então, a primeira pergunta que eu trago para os amados, deixa eu só tentar passar meu iPad aqui, que eu não fico de costa para vocês, é justamente essa. Por que, em nossa caminhada cristã, frequentemente sentimos a necessidade de admirar e buscar heróis espirituais extraordinários, colocando sobre ele nossas expectativas de transformação e sucesso? Por que será que nós temos a necessidade de buscar heróis espirituais? E aí? Sim. Isso faz parte do ser humano porque todos nós temos um senso de ter um super-herói, né? Engraçado isso. Mais alguém, queridos? Por que nós precisamos de super-heróis? Eu vou voltar um pouco à pergunta, tá? Creio que todos nós já vimos algum filme ou lemos alguma história em quadrinhos sobre algum super-herói, né? Qual é o super-herói favorito de vocês? Da época da sua infância? Qual era um super-herói que encantava os seus olhos? Qual? Qual? Seu pai? Pai dele. Quais mais super-heróis? Por exemplo, eu gostava muito do Arqueiro Verde, do Arrow, né? Era um super-herói que eu admirava muito. Mas alguém tem super-heróis que gostavam? O Zorro. O Zorro. Fantasma? Fantasma. Quais mais super-heróis? Marcinho, você tinha algum super-herói que você gostava? Aham. Superman, Superman. E a Anicinha? Não gostava de super-herói. Sim. Sim. Atingir esse objetivo, né? Sim. E quando nós falamos sobre cristianismo, quando nós íamos às salas de GBD, eram-nos apresentados heróis também. Não era? Por exemplo, a Anicinha teve filhos. O seu filho já chegou em algum momento para você e falou sobre algum personagem bíblico com esse teor de herói? Por exemplo, eu quero ser como Davi. Ou eu quero ser como Daniel. Eu quero ser como Abraão. São os heróis da fé que nós clamamos e falamos, né? Por que será que nós temos essa necessidade de termos heróis? O irmão já respondeu, falando que é como se fosse um alvo para nós atingirmos, né? Esse objetivo de sermos parecidos. Mas tem outra coisa também. Por que será? Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. 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 Glenã, a gente tem alguns diáconos na... Isso. É isso que eu queria, que alguém ficasse com o microfone, até para que nós consigamos escutar melhor, né? Dona Eunice.
Perfeito, perfeito. Eu gostei muito da resposta do Edson. Queria conversar contigo agora, pode ser? É porque a sua resposta foi diferente dos demais, né? O irmão respondeu fantasma, os irmãos responderam zorro, mas você respondeu seu pai, né? Eu queria entender o porquê que seu pai, para ti, era o seu herói. Sim. Sim. Falei, né? Então, Alguns aqui, mas tem outros irmãos também que não tinham televisão quando era pequeno. Então o espelho a gente sempre pegava uma pessoa de boa índole da família para ser o nosso herói. Então eu falava, eu vou querer ser como meu pai. sim. Ou melhor, né? Sim. Então, herói para ti é uma pessoa que você se espelha e quer ser como. Sim. Então, por exemplo, como o Marcinho falou que gostava do Superman. Então, nessa visão, o Marcinho queria ser que nem um Superman. Por exemplo, olha aqui. É isso, Marcinho? Sai, sai voando, né? Mas, de fato, né, o Superman ele traz muito isso. E, por exemplo, ele está numa cultura totalmente patriota ali nos Estados Unidos, né? Então, esses heróis, eles incentivavam, incitavam esse patriotismo. As pessoas queriam ser como ele. Né? O Capitão América, por exemplo. As pessoas queriam ser patriotas como ele é. E aí esse herói ele se torna um símbolo a ser seguido. Mas tem uma outra problemática aqui para nós. Será que essa busca por heróis refletem uma dificuldade em enxergar o valor da fidelidade cotidiana e do serviço simples ao próximo, onde Deus também atua de forma poderosa e constante? Eu quero fazer um contraponto com os irmãos. Vamos pegar o Superman, que ali foi o personagem do Marcinho, tá? Então, se a gente estudar a história do Super-Homem, o Super-Homem é alguém de outro planeta, não é isso? Que tem superpoderes e que faz coisas extraordinárias. Ele salva uma cidade completa. Ele salva todo um povo de um perigo iminente. Aí eu quero pegar a resposta da Dona Eunice sobre a mulher do azeite. Essa mulher salvou uma cidade inteira? Não. Essa mulher fez algo extraordinário a ponto de que todas as pessoas da região a conhecessem e quisessem ser como ela? Não. Mas por que eu posso colocar o Super-Homem na mesma posição da mulher do azeite? Por valor da ação que ela fez. Sim. Mas o de lá fez algo extraordinário. E a da Eunice fez algo ordinário. Mas não há beleza no ordinário? A beleza, né? Por isso que eu gostei muito da resposta do Edson. Eu não conheci o pai do Edson. Não conheci. A minha família inteira não conheceu o pai do Edson. Mas isso não deixou de transformá-lo em um super-herói para o Edson. Super-homem todos nós conhecemos. Mas o pai dele não. É interessante porque essa busca por heróis reflete mais uma vez o nosso desejo pelo extraordinário. Nós queremos fazer coisas extraordinárias. E nós não nos contentamos em ser apenas mais um, fazendo coisas ordinárias que agradem ao Senhor, como a mulher do azeite. Essa é a grande temática do livro que nós temos proposto para nós. Então vamos passar. A gente tem até qual horário? 10h30. Tá. Então a gente vai começar falando, e aí o Orton ele apresenta para nós. Está desligado, irmão. O Marcinho desligou, tá vendo? Então, desculpa aí. Eu estou procurando o microfone e não estou sabendo desligar. Mas achei interessante que o irmão
Gerson falou, porque eu também sou das antigas, né? E nós, assim, a gente sempre... Aqueles que realizavam alguma coisa boa para a gente, aqueles que são nossos super-heróis, né? E aí é o seguinte, eu também, meu super-herói é meu pai também, né? E uma coisa assim que veio de lá e veio comigo meio que automaticamente, que meus dois filhos não acreditam nunca acreditaram em Papai Noel. E normalmente as crianças sempre têm aquele... E aí teve uma época numa empresa, aí a gente colaborava, pagava todo mês para no final do ano o filho ganhar um presente, né? E aí um dos um colega chegou, Gustavo, e aí, gostou do presente do Papai Noel? Ele disse, que Papai Noel? Papai Noel é meu pai, ele que me deu. Ele ficou o ano inteiro pagando. Então, essa questão é interessante. É aqueles que nos realizam alguma coisa, né? Com certeza, com certeza. E essa é uma outra pergunta, assim, sabe? Será que você é um herói ou a heroína da vida de alguém? Por exemplo, como que os seus filhos te enxergam? Você já parou para pensar nisso? Eu conversando com a dona Gladys, e ela falou muito da relação do Gleinan com o pai, o seu Vladimir. Né? E aí a Gladys falava, e contou um momento triste da história do Vladimir, que ele sofreu de uma doença e o Gleinan precisou retornar para cuidar do pai. E a Gladys falou assim para mim, o Gleinan ama aquele pai dele. O Gleinan tinha muito medo de perder o pai dele, porque o Gleinan vê como o referencial dele. Eu achei isso muito bonito, né? Porque para o Gleinan, muito provavelmente, o seu Vladimir é o herói. Né? E aí, seu Vladimir? Isso se confirma, será? É. E então é uma outra pergunta, assim. Por exemplo, os meus pais, meu pai é do meu tamanho, ele é pequeno, né? Ele tem 1,70 m. E eu lembro que na minha infância, para mim, o meu pai tinha tipo 2 metros de altura. Porque eu enxergava como uma pessoa indestrutível. Eu pensava que se o cara mais forte... Qual é aquele personagem forte mais antigo? He-Man. Eu falava assim, ó, se o He-Man chegasse para lutar com meu pai ganhava dele. Meu pai ia tomar uma surra, né, gente? Sim. Bacana. E muito provavelmente porque você foi o herói da vida dele, né? Você foi uma pessoa que trouxe esse ar heróico para o Gleinan e ele respondeu a isso cuidando do Senhor. Muito bacana isso. Então nós temos nós como filhos, e eu ainda falo como filho porque eu não sou pai, né? Mas eu como filho, eu encaro os meus pais, eu encaro os meus avós como pessoas que fizeram atos heróicos por mim. Por mais que os irmãos não os conheçam. Mas para mim são eles todos os meus heróis. Mas vamos conversar um pouquinho sobre os heróis bíblicos, tá bom? Heavy, será que tem como apagar as luzes dali? Eu acho que senão não vai dar para dar uma lida. Obrigado. Então vamos lá. A Bíblia ela traz para nós alguns personagens que nós transformamos em heróis. Olha o que eu estou falando. Nós transformamos em heróis, porque a Bíblia ela é totalmente anti-heróica. O que é isso? A Bíblia nunca expressou para você nem para mim pessoas que são heróis. Me fala um herói bíblico, por favor. Sansão. Aí a criança chega, né, e fala, nossa, Sansão tem a força. Eu quero ser forte que nem Sansão. E a criança não quer nem cortar mais o cabelo, né? Sansão é um herói? E aí? Sansão é um herói? Pode ser considerado um herói? Aham. Sim. Sim. Com Sansão, né? Sim.
Sim. Aham. Perfeito. Por exemplo, Davi. Nós sempre imaginamos aquela cena de Davi derrotando Golias como o grande herói derrotando o inimigo. Não é isso? Não sei os amados, mas eu sempre imaginei dessa forma. Davi pega eu chamava de estilingue na minha época. Davi pega um estilingue, que na verdade não era uma funda, né, que fala. Mas ele pega um estilingue que acerta uma pedrinha e mata o gigante e Davi é o herói da história. Sim. Eu creio que naquela hora foi um herói. Aham. Mas depois, no decorrer, né, teve muitas coisas que foi feito, tudo aí, o herói ele sempre ganha, né? Sempre Sim, ganha sim. no pensamento. Né? Sim. Mas, por exemplo, porque quando nós pegamos heróis verdadeiros, vamos olhar para o seu exemplo, o Superman, ele é herói o tempo todo. Quando ele veste a capa, ele se transforma em um herói. Não é isso? Mas Davi, não sei. Vai. Então, mas se você olhar assim, é o herói, mas só que na história, quando você vai entender, na verdade ali ele estava mostrando, a história mostrando para a gente que Davi só fez aquilo porque Deus estava com ele, então ele não se torna herói ali, né? Se você for ler toda a história e entender, ali não é Davi o herói, né? É Deus mostrando que ele só fez tudo aquilo que ele fez porque a força de Deus estava com ele. Então, assim, para mim não existe, heróis em Bíblia não existe. Existem personagens importantes que Deus colocou ali para inspirar tudo para nós, passar tudo, a palavra de Deus para nós. Sim. É dessa forma que eu sempre entendi, viu? Perfeito, porque... E ficou muito claro isso na história de Davi, por exemplo. Quando entregam a ele, por exemplo, a armadura. Davi aceita? Não. Ele fala, não, eu não vou pela minha força. Eu não vou pelo que eu faço. Eu vou pela força do meu Deus. Então, quem vence a batalha não é Davi, mas é o Deus de Davi. Né? E se a gente for continuar a história de Davi? Ok, Davi ganha aquela guerra, Davi torna-se rei. Mas o que acontece quando ele torna-se rei um pouquinho depois? Qual o personagem que entra na cena? Batseba. Davi teve um ato heróico com Batseba? Não teve, né? Davi ele se mostrou totalmente um anti-herói. E se você olhar para Atos 13, vai tratar Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mesmo o homem segundo o coração de Deus comete atos anti-heróicos. Então nós não vemos na Bíblia uma glamorização excessiva, que é o nosso primeiro ponto, desses personagens. Davi não está ali para ser um herói. Sansão não foi um herói. Sansão casou-se com uma mulher fora de sua linhagem ali. E isso acarretou diversos problemas para o seu povo. Sansão foi um homem que não foi temente ao Senhor. É claro que no final da vida dele acontece toda aquela ação, mas ao decorrer da vida não foi dessa forma. Moisés foi um homem que liderou o povo de Israel rumo a Canaã. Mas Moisés entrou em Canaã? Não. Por quê? Porque ele errou também. Elias guerreou contra diversos falsos profetas ali, falsos deuses. Mas o que acontece em sequência quando ele recebe uma mensagem da rainha? Ele se esconde. Se esconder não é um ato heróico. Então, será que Elias está na história para mostrar que ele é um herói? Não. Não está. Então, a própria Bíblia não encara esses personagens como heróis. A Bíblia encara, sim, como personagens importantes, mas não como heróis. Uma outra coisa que o Orton fala é para que nós devemos interpretar esses personagens de um ponto de vista do Novo Testamento. Se a gente abrir lá em Hebreus, se os irmãos trouxeram as suas Bíblias físicas, não coloquei no slide porque eu queria incentivar a abertura das nossas Bíblias. Mas se a gente olhar lá para Hebreus 11, e nós estamos estudando Hebreus em... Gente, desculpa, eu estou tossindo um pouquinho.
Já tem 2 semanas eu com essa tosse. Aí a gente estava conversando lá, a gente estava estudando, né? Na minha sala de estudo tem várias baias. E todos com fone. E aí me deu uma crise de tosse. Um amigo desesperado tirou o fone. Quem que está aqui? Quem está aqui? Ele pensou que era um cachorro. Mas era só eu tossindo. Então, assim, tá uma loucura. Já tem muito tempo, assim. Mas Deus tem dado graça, assim, para continuar. Hebreus 11, Coríntios, Gálatas, Efésios. Os irmãos sabem cantar música de abrir a Bíblia? Eu só abro a Bíblia fazendo cantando a musiquinha. Hebreus 11. Hebreus 11 vai trazer para nós justamente os grandes personagens bíblicos, né? E aí é engraçado, olha o versículo 4, por exemplo. Ele começa falando sobre Abel. Ele fala assim, ó, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Quando ele vai falar sobre Enoque, no versículo 5, ele fala assim, pela fé, Enoque foi trasladado. 7, pela fé, Noé divinamente instruído, tal. Versículo 8, pela fé, Abraão, tal. Versículo 11, pela fé, também a própria Sara recebeu poder. Você percebe que antes de todos os nomes que nós consideramos herói, vem um termo. Qual que é esse termo? Pela fé. Pela fé. A ênfase do autor de Hebreus não está nos personagens, mas está na onde? Na fé. Por isso que ele fala no verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A grande questão é, quem nos convence do mal? Quem nos faz com que os nossos olhos voltem-se a Cristo? Quem revela para nós a obra de Cristo? Quem é? Somos nós mesmos? Quem é? Oi? Deus. O Espírito Santo. Não é Ele quem foi prometido a nós, que nós, a partir dele, seríamos convencidos do juízo, da justiça, do pecado. É o Espírito Santo que habita em nós, que faz com que a nossa fé seja produzida. Então, não é Sara que é a heroína da história. Não é Abraão que é o herói da história. Mas é aquele quem age por meio desses personagens, que é o próprio Deus triuno. Então, se nós olharmos para o Novo Testamento, o próprio Testamento nos aponta que os heróis não são aqueles listados por nós nas aulas de EBD. E aqui está um grande perigo, tá? Vai ficar gravado e aí depois os irmãos professores podem assistir. Dar uma aula de EBD para criança é extremamente complicado. Extremamente complicado, por 2 razões. Primeiro, nós podemos desvirtuar o evangelho facilmente. Segundo, nós podemos colocar nela uma fé que não é uma fé bíblica. Se um professor chega para dar uma aula sobre Abraão, e a aula acaba assim, seja como Abraão, tudo que o professor falou pode descartar e jogar no lixo. Porque o nosso Deus não é Abraão. Nós não estamos aqui para ensinar sobre Abraão. Nós estamos aqui para ensinar sobre o nosso Deus. O foco da nossa EBD e o foco do nosso culto é o próprio Jesus Cristo. Então, um professor para crianças deve falar sobre Abraão com certeza. Mas ao final da aula, não é seja como Abraão, mas seja como o Deus de Abraão. Que é fiel a ele, mesmo quando ele duvida da promessa. Que é fiel a ele, mesmo quando ele mente, falando que sua esposa era, na verdade, sua prima, sua irmã. Seja fiel como Deus de Abraão é fiel. E aí você vai estar produzindo uma fé verdadeira no coração daquela criança. Então é muito difícil isso aqui. E aí justamente é o ponto 3 que nós estamos abordando. As figuras bíblicas apontam para a necessidade de um Salvador, não apenas de mais um herói. Você acha que Davi ganharia de Golias em uma briga justa, assim? Se eu fizesse um UFC, Davi e Golias, quem ganharia? Sejamos sinceros, irmãos. Se você me botar para lutar com o pastor tem 2 metros de altura, eu tenho 1,70. Quem ganha? Pastor.
É que tem um detalhe que eu sou faixa preta de judô, né? Mas esse detalhe a gente esquece nessa metáfora. Mas, humanamente falando, Golias ganharia. Davi precisava de alguém que fosse mais forte que todos eles juntos. Davi precisava de um Salvador. Moisés libertou o povo do Egito, não libertou? Mas por que Faraó deixou-los ir? Por causa da ação divina do Senhor. Mandando as 10 pragas, permitindo com que Faraó conduzisse, libertasse aquele povo. Moisés precisava de um Salvador. Sara não era estéril? Sara deu risada. Nossa, eu fico imaginando essa cena, dona Eunice. Porque o Senhor chega para conversar com Abraão, fala: Abraão, você vai ser pai de multidões, você vai ter um filho. Aí Sara, escondidinha, porque Sara estava escutando a conversa dos outros, né? E o que Sara faz? Sara ri. Sara literalmente riu na cara do Senhor. Sara também precisava de um Salvador. Ana. Para mim, o cântico de Ana é tão lindo que a própria Maria, né, recita-o quando faz o seu próprio cântico. Ana precisava de um Salvador. Ana não conseguia ter filhos por conta própria. Ela precisava de um Salvador. E você, meu querido? O pai do Edson era o herói para o Edson. Eu creio que o Edson seja o herói para o outro Edson, né? Mas ambos precisam de um Salvador. Todos nós precisamos. E se nós não falamos sobre isso e nos apegamos aos heróis da Bíblia, nós reduzimos a história bíblica. E o que isso leva para nós? Isso leva-nos a buscar sermos heróis em nossas vidas. E aí que é o grande perigo. Por que é o grande perigo? Primeiro, porque nós desviamos o foco. A busca por heroísmo pode desviar o olhar de Cristo para nós mesmos. Muitas vezes nós queremos fazer coisas extraordinárias. E nós pensamos que só coisas extraordinárias agradam o Senhor. Então, como que eu agrado ao Senhor? Não. Se eu fizer um culto de oração perfeito, se eu fizer uma vigília que dure toda a noite, se eu largar meu emprego e ser missionário na África, isso vai agradar ao Senhor. Eu só agrado ao Senhor se eu estiver lá no aprisco, servindo junto com a Denise Mansi. Eu só agrado ao Senhor se eu largar tudo e for para o seminário como Arnaud. Eu só agrado ao Senhor se eu fizer coisas grandiosas. Será que é isso? Porque se for assim, quantos de vocês estão agradando ao Senhor? Quantos de vocês fazem seminário? Quantos de vocês são missionários na África? Nenhum. Isso significa dizer que vocês não agradam ao Senhor? Nós precisamos ter muito cuidado sobre querermos sermos heróis. De fato, nós precisamos de pessoas, e o Orton fala isso, que admiramos, especialmente numa era de ambição aguda. Entretanto, mais do que heróis, nós precisamos de um Salvador. Essa frase é muito linda, ele fala assim: precisamos também de pessoas comuns a nosso redor, que exemplifiquem qualidades piedosas e tomem tempo para investir em nossa vida. Nós precisamos de pessoas comuns. Eu queria fazer um contraponto com vocês. Vocês lembram de algum sonho da infância de vocês? Quero saber desses sonhos. Quem pode revelar um sonho para nós da infância, assim? Você quer revelar para nós? Deixa eu só pegar o microfone para todos ouvirem. Calma. Eu sempre quis ser piloto de avião. Meus desenhos, tudo sempre foi, né? Inclusive, com 17 anos, eu comecei de WV. Aí meu pai faleceu com 17 anos, aquele sonho parou. 15 dias depois, já comecei a trabalhar numa máquina de beliscar café e a vida seguiu outro rumo. Mas assim, hoje já não, mas esse sonho sempre tive, né? Então, ele tem que ser modificado. Sim. Alguém mais tem sonhos grandiosos na infância? Que possa compartilhar por nós? A dona Eunice. Grandioso não, mas eu sempre sonhei ser professora. Sério? Desde pequenininha, eu reunia a meninada do bairro e a gente brincava de escolinha e eu era sempre a professora. Que bacana. E eu creio que isso se realizou na minha vida. 49 anos de professora. Sim. Foi um sonho real, né? E é abençoador.
e abençoado. Que bom. Mas alguém teve sonhos na infância? Jogador de futebol. O irmão se tornou jogador de futebol? O irmão se tornou jogador de futebol? Não. Mas queria ser um jogador de futebol. Já. Mais alguém, queridos? Pode ser outros sonhos também. Por exemplo, eu sempre quis ter uma casa de vidro na floresta amazônica. Quando eu era criança, eu desenhava. Eu me tornei engenheiro, né? Mas não realizei o outro sonho. Então, eu sempre planejava ter uma casa de vidro quando eu acordasse, assim, eu visse toda a mata, assim, ao redor. Não realizei. Mas alguém teve sonhos grandes? Que não se concretizaram, se concretizaram? Não, tudo bem. Mas a grande questão é por que nós temos sonhos grandiosos? Mais uma vez, a Eunice ensina algo para nós, né? O sonho dela era ser professora. E o ser professor é algo totalmente ordinário. É algo que, se você chegar em uma sala de aula hoje e perguntar quem quer ser professor, pouquíssimas pessoas levantam as mãos, né? Os próprios professores falam, não seja professor, não. Eu nunca falei isso, tá? Quando falam, porque eu estou hoje adentrando no ministério, né? Eu sei que o ministério terá diversas lutas. E o pastor uma vez conversou isso comigo, né? Porque da mesma forma que o Edson falou sobre o pai, os meninos, o Nicolas e o Vitor, eles se espelham muito também no Otoniel. E aí, em determinado momento, eles falaram, né? Eu quero ser pastor como meu pai. E o Otoniel nunca falou para eles das dificuldades. Pelo contrário, ele fazia com que os olhos dos meninos brilhassem ainda mais para isso e identificava. Se for da vontade do Senhor, meu filho, você será assim como eu. Eu acho que eu quero fazer da mesma forma com os meus filhos, sabe? Por mais que eu entenda as dificuldades do chamado ordinário que eu tenho, se for da vontade do Senhor, vai ser uma bênção também na vida deles. Vai ser uma bênção. Você fez a pergunta aí, por que a gente tem sonhos tão grandiosos, né? E a gente tem, e assim, antes eu não percebia isso. Hoje, depois que eu me converti, conheci a palavra, hoje eu percebo. Eu não sei se você já viu aquelas criancinhas lá do meio do nada, no Nordeste, que chegou uma pessoa e perguntou assim para ela, que não tem nem o que comer, entendeu? Não tem nada. Mora numa casinha de taipa, não tem nem água direito para beber, que é a água barrica que bebe, entendeu? E o cara perguntou assim para ela, o que você quer ser quando crescer? Ela falou assim, eu quero ser médica. Se a gente olhar, é um sonho, para a condição dela, é um sonho grandioso que não sei se é alcançável, entendeu? Se você olhar ali para aquele local, a realidade dela no momento. Sim. Mas ela tem, eu acho que o ser humano tem isso tão grandioso dentro dele, porque Deus que nos criou é grandioso demais. Sim. Então, a gente sente isso, tem esses sonhos que para a gente, a realidade do momento que você está vivendo, para você acha que nunca vai conseguir, só que eu acho que é Deus que coloca isso no ser, no filho dele, quando ele criou, entendeu? Ele colocou isso em nós. Assim, você perguntou isso, eu tive muitos sonhos, vários, mas vários mesmo, só que, assim, eu não realizei nenhum e Deus... os sonhos que eu tive, eu não realizei. E aí, o que Deus me deu foi o que Deus sonhou para mim, que hoje ter uma família, ser casada, enfim. Eu nunca sonhei em trabalhar com seguros, hoje trabalho, entendeu? Só que eu sonhei em ser professora, sonhei em ser nutricionista, sonhei em trabalhar com moda. E nenhum aconteceu, mas o que Deus tinha para mim era o que eu tenho hoje. Sim. E eu agradeço muito, né? Porque às vezes até os sonhos de Deus é melhor do que os nossos sonhos, né? Para a nossa vida, né? Mas a gente sonhar grande, eu entendo que é porque nós fomos criados por um Deus grande. Então, por isso que nós temos tantos sonhos grandiosos, né? Sim. Extraordinários. Sim, muito interessante sua fala. E, de fato, como eu falei no início, os sonhos nos movimentam, os sonhos nos movem. Né? Nós acordamos todos os dias para trabalhar porque nós temos sonhos. Sonho de conquistar uma independência financeira, sonho de viajar para algum lugar e nós precisamos juntar dinheiro para isso. Né? Eu imagino, temos ali a Kátia e o Anderson. É Anderson, né? Mesmo. Não sabia se era Anderson, se era apelido ou se era nome de fato.
E eles têm uma filhinha pequena, né? E eu acho que ela hoje é um grande combustível para vocês trabalharem assim. Porque eu acho que vocês imaginam no fazer o seu trabalho, quero ter uma filha agora, sabe? Ela precisa crescer. E para ela crescer a gente precisa conseguir renda para isso. Então, serve como um combustível para continuar a vida. Então, sonhos movimentam. Por que quando a pessoa chega no fundo do poço, ela comete um suicídio, por exemplo? Ela não tem mais sonhos. Grandes artigos já falam sobre isso. Você não tem sonho hoje é prejudicial, porque os sonhos nos movem. Quando a gente não tem, a vida ela perde o brilho, né? Mas eu ainda acho o sonhar grandioso demais, fruto de uma cultura de coisas extraordinárias. Nós somos ensinados que o nosso bem precioso é aquilo que nós fazemos. A nossa identidade é aquilo que fazemos, não aquilo que somos. Por exemplo, se você chegasse para mim ano passado e perguntasse quem é o Arnaud, eu falei, o Arnaud é engenheiro civil. Não. Engenharia civil é a função que eu exerço, mas não me define. Você entendeu? Que muitas vezes, o que você faz? Ou quem é você? Ah, não, eu trabalho com seguros. Isso é o que você faz, mas não é o que você é. Mas a nossa cultura ela faz essa intercambiação. E quando a gente fala sobre um Deus grandioso, de fato, isso não tem dúvidas, né? Mas o Deus encarnado, Jesus, ao vir ao mundo, o que as pessoas esperavam dele? Que fosse grandioso também. Que chegasse uma grande carruagem, que fosse o rei de multidões. Aquela pessoa real que ninguém poderia chegar perto. Como que Jesus veio? Jesus não tinha nem lugar para nascer, né? Jesus veio a partir de uma menina, virgem, Maria. Jesus ele era um carpinteiro, como seu pai. Jesus não nasceu num palácio. Jesus deixou de ser grande por causa de sua condição? Não. Então, mais uma vez, por que será que a nossa cultura faz com que sonhemos tão grandes? Porque isso causa-nos frustrações. Nós temos muitos adolescentes, jovens, senhores frustrados, porque sonharam muito alto e nunca conseguiram atingir aquele nível. Antigamente, eu já te dou a palavra. Antigamente, por exemplo, os filhos faziam as funções dos pais. Então, se o pai tinha uma empresa, era comum que o filho seguisse aquela empresa. Hoje não é mais. O pai é algo, o filho quer ser algo completamente diferente do pai. E não estou falando que isso é errado, pessoal. Eu só estou querendo instigá-los a pensar o porquê disso. Enxergar a motivação por trás desses pensamentos grandiosos. A gente vai para o Salmo 131, mas antes. O que eu vejo nos dias de hoje é o seguinte, que às vezes nem falo mais em sonhos, sim, é mais vontade e desejo. Assim, porque e acontece muito essas tragédias que você até já citou aí, por vontade, o cara tem a vontade de ser rico, ter dinheiro. Aí ele se joga numa coisa que, de repente, ele não tinha nem competência, e nem apoio, e aí dá errado, e aí ele pode acontecer, o cara ir lá e se matar, né, vamos dizer assim. Então, a questão de sonho, parece que ele fica meio que, é mais na vontade, o desejo de ser, o cara até pode colocar a palavra inveja, esse no caso, porque ele viu o outro lá, ele diz, eu quero ser igual aquele, ali não é desejo, é a vontade, né, de ser igual aquele, e aí ele não consegue, aí qual é a solução dele? Diz, não consegui, vou deixar de existir, né? Sim. Então, sim. Mas seria bom mesmo se as pessoas olhassem com sonhos, se coisa superficial, não aquela coisa de ir lá determinado, vontade de... Mas às vezes, e no Brasil, vamos falar do Brasil, que é onde nós estamos, acontece muito de você tentar uma coisa e não dá certo. Mas pelas condições do próprio Brasil, país, né? Então, é complicado isso. Sim, perfeito. Eu estou assistindo uma série, né, que é como se fosse um filme dividido por episódios, e o nome da série é Resident, que fala sobre, não sei se alguém já assistiu, muito bacana. Fala sobre um residente que chega a uma clínica, né, a um hospital, e ele começa a trabalhar. Enfim, o hospital é particular, e eles estão totalmente envolvidos na questão financeira. E acontece uma determinada situação que uma moça que trabalhava na zeladoria, ela passa muito mal.
E aí os médicos, na hora, os principais, eles pegam aquela menina, colocam na cama, dão todo o atendimento. Mas enquanto isso, o médico principal da série, o dono do hospital, o presidente do hospital, ele está na sala dele vendo quanto ele vai gastar para cuidar daquela menina. Ele chega à conclusão que ele vai gastar muito. Então, não. A gente não pode tratar ela. Então, vamos levar ela para o hospital público, mas como passa-se nos Estados Unidos, não existe, né? Então, ela teria que pagar também. E aí fica naquela. Então, ela, não, a gente vai gastar muito dinheiro. E aí, em determinado momento, o médico bom da série fala, mas por que nós somos médicos? Nosso propósito não era salvar vidas. A gente tem uma vida aqui para ser salva. E você preocupado com dinheiro? Então, acho que tem muito isso também. As motivações que movem os nossos sonhos muitas vezes são erradas. E nós precisamos entender. É o quarto ponto aqui. Ó. O perigo de buscar ser herói muitas vezes é a visão de subir na vida. A visão de quem deu certo é só o presidente de uma empresa. Só quem deu certo é aquele que tem uma casa incrível e o carro do ano. Será que é dessa forma? Será que o que Deus quer para nós é que todos nós aqui sejamos ricos e que, pronto, será que é isso? Eu vou passar só para a gente concluir. O que, na verdade, o Senhor quer é a valorização e fidelidade nas pequenas coisas. Só vou restar para vocês o Salmo 131. Eu estou tentando decorar versículos. Minha mente é péssima para isso, então eu vou até fazer isso com vocês. E o Salmo 131 fala, né? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Para mim, a parte mais bonita é agora, que ele fala assim, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera em Deus, ó Israel, desde agora e para sempre. Eu acho que nós temos que chegar nessa conclusão. Eu não busco coisas grandes demais para mim. O que eu busco é me aquietar nos braços de meu Pai. E onde quer que Ele me colocar, ali eu serei uma bênção. E de fato, possa ser que o Senhor queira para a sua vida algo extraordinário. Por que nós estamos aqui hoje na igreja protestante? Porque irmãos como Martinho Lutero, como João Calvino, colocaram a sua vida para disposição para fazer algo extraordinário. Mas a vida da igreja não é só por causa daqueles irmãos. Eles foram importantes para nós, foram. Mas se nós estamos aqui com o chão limpo hoje em um domingo, é porque durante a semana teve uma moça aqui limpando essa casa. Ela é tão importante quanto aqueles dois. Se hoje estamos aqui foi porque um diácono abriu essa porta. João Calvino e Martinho Lutero é importante da mesma forma que os dois irmãos que abriram são. Porque sem um ou sem outro, não estaríamos aqui. 1 Coríntios 10, 31, a gente dá para falar de qual esse aqui, não dá? Portanto, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Comer e beber são algo ordinário. Todos os dias você faz isso. São nessas coisas que você precisa glorificar ao Senhor. O Senhor requer de nós fidelidade diária. O Senhor requer de nós amor ao próximo. O Senhor requer de nós contentamento. Onde quer que você esteja, a profissão que você exerce ou não exerce, a casa que você tem, os netos que você tem, os filhos que você tem, o Senhor quer que você esteja contente com essa situação. E que você seja uma bênção nessa situação. De fato, nós tivemos sonhos que não foram realizados. Então quer dizer que nós perdemos na vida? Não. Porque o que de fato nós ganhamos é muito maior do que tudo isso. Nós conquistamos a vida eterna. Mas não nós praticando a ação de conquistar, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e nos entregou essa conquista da vida eterna. É por isso que o que nós precisamos é da igreja
como uma comunidade de crentes ordinários. E Cristo não é um super-herói. Cristo é o nosso Salvador. Atos heróicos são para essa vida. O super-homem salva pessoas nessa vida. O Batman salva pessoas na terra. E a gente vai para o Zorro, o Fantasma. Todos eles que nós listamos fizeram atos heróicos nessa terra. Esqueci. O irmão. O Edson, o pai do Edson, o pai do meu irmão. Todas essas pessoas tiveram um ato heróico, mas nessa vida. O que nós precisamos não é de atos heróicos nessa vida. Nós precisamos de alguém que nos salve não só aqui, mas na eternidade. Nós não precisamos de mais um super-herói. Nós precisamos de um Salvador. Salmo 62 é o outro que eu estou gravando, por isso que eu estou gravando. Aí é uma prática boa, tá, queridos? Gravem a Bíblia. Quando ela for tirada de nós, ela vai estar aqui, ó, no nosso coração. Mas enfim. Verso 5 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo. Em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Nenhum momento fala sobre um herói, mas fala que ele é a minha salvação. Ele é a minha forte rocha. Dele depende a minha salvação. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que nos redima dos nossos pecados, que carrega os nossos pecados, que leva sobre ele as nossas aflições. E de volta nos traz a certeza de uma vida eterna ao seu lado. Por isso que o segundo ponto é confiança, porque nele nós confiamos. Irmã Eunice? Pode falar, tá ligado? Alô. Com respeito disso, o que as pessoas fizeram no início do cristianismo foi assim muito marcante, mas Paulo foi excepcional. E ele tem um texto, ele escreve a igreja de Tessalônica, que resume tudo. Eu não sou herói. Pela graça de Deus, sou o que sou. E essa graça que me foi otorgada não foi em vão. Eu trabalhei muito. Ele não para aí para dizer, eu sou um herói mais que os outros. Não eu, mas a graça de Deus. Amém. Comigo. Amém. Acho que isso aí resume. Quando nós temos Amém. A graça de Deus, o resto. Sim. Eu reconheço tudo que ele fez por mim, né? E vou trabalhar com humildade para ele. Sim, sim. Até quando ele fala para nós sermos imitadores dele, né? Ele não para a frase aí. Porque se ele falasse, sede meus imitadores, e parasse, dá uma ideia de arrogância. Mas o que ele fala? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O foco não é Paulo. O foco é Cristo, o nosso eterno Salvador. Meus queridos, que o Senhor nos faça sermos crentes ordinários. E que na nossa vida ordinária, ao sentar à mesa com a nossa família, em um jantar, em um almoço, ou vermos os nossos netos, ou fazermos o nosso crochê, darmos a nossa caminhada, em todas as coisas, glorifique ao Senhor. É isso que Ele requer da igreja dele, uma comunidade de crentes ordinários. Amém? Foi um prazer estar com vocês. Queria orar para nós encerrarmos esse momento. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais com esse novo seminarista aqui, tá? Que está aprendendo ainda a compartilhar com vocês o Evangelho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, grato nós somos a Ti pelo privilégio que temos de conhecermos mais sobre o Senhor. Nós somos gratos porque é do Senhor que vem a nossa salvação.
É do Senhor que vem a nossa glória. O Senhor é o nosso alto refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente em momentos de tribulação. Pai, o nosso pedido nesta manhã é que Tu possas nos usar no lugar onde o Senhor nos colocou. No lugar onde o Senhor confiou a nós a missão de levarmos e propagarmos o Teu Evangelho. Que o Senhor coloque em nosso coração o senso de que Tu não esperas de nós coisas muitas vezes extraordinárias, mas o Senhor quer que nós glorifiquemos o Teu nome nas coisas simples da vida. Ao acordar, ao levantar, ao dormir, ao comermos, termos as nossas refeições, ao levar o nosso filho na escola, ou a buscarmos o nosso neto de carro para dar um passeio. O Senhor quer que nós sejamos uma comunidade de pessoas ordinárias que glorifiquem o Teu nome. Ajuda-nos, Pai, assim sonharmos, mas a descansarmos no entendimento de que Tu estás no controle de todas as coisas. E onde quer que o Senhor nos coloque, ali é o lugar onde o Senhor quer que nós exercemos a nossa missão. Abençoa-nos a entender isso. Leve-nos para casa em paz e nos traga, se assim for da Tua vontade, no domingo à noite, para juntos continuarmos celebrando o Teu nome. Em nome de Jesus, que nós, igreja Tua, oramos a Ti. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, queridos.